No futebol, tudo pode mudar da quarta pro domingo. Muda o status, a moral, a carreira, pode mudar a vida de um jogador. E não tem essa de que jogador é alheio ao que a imprensa ou a torcida diz não. Isso não depende só dele ou da sua vontade. A pressão é na comissão técnica, na direção, no presidente, nos patrocinadores. Jogador que vacila em campo sabe que a chance dele ser colocado para fora do clube é gigantesca. O contrário é verdade que também acontece. Existem jogadores que vivem de um gol espetacular em uma final que muda a vida deles para sempre. E depois disso, eles têm um restante de carreira que se baseia apenas em partidas medianas, porque o que precisavam fazer, fizeram naquele dia. O Guilherme Mantuan é um garoto que foi formado no Corinthians. Tinha um futuro muito promissor no clube, mas bastou um erro em um jogo importante que o garoto deixou o estádio chorando e foi consolado até mesmo pelos rivais por conta do seu erro. E depois disso, você não faz ideia do que foi que aconteceu com o garoto. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe quem é esse jogador, o que foi que aconteceu com ele e como é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Quando se fala de Mantuan no Corinthians, o que vem na memória do torcedor, na hora, é o Gustavo Mantuan. Bom jogador que brilhou com a camisa do Timão recentemente e viveu um excelente momento sob o comando do Vitor Pereira. Hoje, inclusive, o Gustavo Mantuan, que foi negociado com o Zenit, na troca que trouxe o Yuri Alberto para o Timão, tem jogado como lateral direito no clube russo e vem fazendo excelentes partidas. O que poucos se lembram é que recentemente outro Mantuan também vestiu a camisa do Timão. Infelizmente, ele não teve uma passagem tão bacana quanto a do Gustavo. O volante, que por coincidência conseguiu espaço no Timão, improvisado na lateral direita, Guilherme Mantuan, é irmão mais velho do Gustavo Mantuan, que também foi jogador da base do Corinthians. O Guilherme, em 2016, foi integrado ao elenco profissional do Timão. Jogador que tinha lá sua qualidade e que também, claro, gozou da confiança dos treinadores quando ele subiu para o profissional. O Guilherme ganhou chances na lateral direita do Timão e estava mostrando um certo potencial. Mas no futebol, tudo muda muito rápido. De quarta para domingo, a sua carreira, a sua vida pode mudar. No Campeonato Paulista de 2018, no jogo contra o São Paulo, na primeira semifinal disputada no Morumbi, o meu São Paulo venceu por 1-0. E sim, meus amigos, o Guilherme estava em campo, falhou naquele jogo e, cara, para um jogador jovem falhar num jogo importante assim, é difícil. Ele foi bem criticado, mas ele conseguiu absorver as críticas, teve respaldo da comissão técnica, dos companheiros, e ele conseguiu digerir aquele golpe e seguir no Timão. Para um jogador jovens, falhas que culminam em derrotas, principalmente em clássicos, são complicadas. Em jogos importantes, obviamente aquilo vai pesar muito contra o atleta, porque não é a mesma coisa um jovem falhar e um jogador renomado falhar. A carreira do menino pode acabar ali mesmo, no momento do seu erro. Quantas vezes você já não viu um Serjão da vida que acha que é entendido de futebol, pega o erro de um garoto e já decreta que ele não serve mais, que não é jogador para time grande? Mesmo se ele não tiver argumento algum para sustentar aquilo, ele vai dizer que aquele garoto não serve para jogar em time grande, só porque ele ficou irritado com aquele momento. É aquela coisa de torcedor. Torcedor pega a birra e não tem jeito, irmão. Um exemplo desse é o Hugo Souza do Corinthians. Ele errou lá no Flamengo, falhou no início da carreira, saiu do clube com muita gente falando que ele não era goleiro para time grande. Eu mesmo disse que quando ele voltou ao Brasil, não tinha certeza se ele daria certo no Corinthians, mas olha só como o cara encaixou no time e mostrou que ele realmente
é um goleiro de qualidade e que merece sim jogar por um grande clube, um gigante como o Timão. O Cássio foi o contrário, um cara que fez uma defesa que lhe deu créditos quase que infinito no Corinthians. Verdade que depois daquela defesa contra o Diego Souza, o Cássio seguiu sendo um monstro e fazendo temporadas dignas do ídolo que ele é no Corinthians, mas aquela defesa na Libertadores, cara, com certeza ajudaram o Cássio a consolidar a sua carreira. Mas esquecendo o Hugo Souza, Mantuan, os Serjões que falam de futebol, vamos voltar para o Guilherme Mantuan, que viveu uma situação bem diferente. O jogador que depois do erro no Campeonato Paulista, conseguiu até seguir no clube, passou a receber oportunidades com o Osmar Loz e ele estava bem no Corinthians, até que num jogo contra o Internacional, na ausência do titular Fagner, que estava defendendo a seleção brasileira, o Mantuan falhou feio no jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Aos 46 minutos do segundo tempo, finalzinho do jogo, quando perdeu o domínio de uma bola lançada pela zaga, ele escorregou e viu o Rossi fazer o gol da vitória do Inter por 2-1 diante do Corinthians. E aí eu acho que mais do que o erro, é que depois do jogo ele sentiu demais e saiu do gramado chorando, desolado. Cara, tudo bem, um jogador jovem, tava sentindo a pressão daquele momento, só tinha 20 anos de idade. E aí eu imagino que o Guilherme sabia exatamente tudo o que aconteceria dali pra frente, porque ele já tinha passado por uma cobrança parecida quando ele falhou no Campeonato Paulista. Ali ele sabia exatamente que as coisas se complicariam pra ele, e um cara como esse sair de campo daquela forma, chorando, irmão, é porque ele já imagina que não vai ser tranquilo. É o tipo de situação que o jogador mesmo sabe que decreta o rumo de uma carreira. Ele foi amparado por todo o time do Corinthians, atletas até do Internacional, como o Patrick e o Edenilson naquela partida, se aproximaram do garoto para passar apoio para ele ali, mas no fim das contas, o menino sabia, bem como a maioria da torcida, que a coisa não ia ser tranquila. Depois daquilo, o Guilherme até fez mais partidas pelo Corinthians, terminou o campeonato, disputou 9 partidas naquele campeonato brasileiro, jogou como lateral direito e seguiu. Jogou até bem inclusive alguma dessas partidas, mas aquela falha marcou o jogador, e tudo aquilo acabou culminando na saída dele no Timão. Não tinha como ele continuar. E naquela época já e até agora é uma posição muito carente, né? Muito carente. E então eu vi como uma oportunidade e comecei a me dedicar ali, as coisas começaram a acontecer ali, até que chegou o momento que eu voltei para jogar a Copa São Paulo, fomos campeões, aí eu voltei pro profissional junto com o Pedrinho, com o Carlinhos na época, e aí foi quando o Carille sentou comigo e falou, ó, eu vejo muito potencial, você tem muita qualidade, você é um jogador muito inteligente e eu gostaria que você fizesse a lateral, o que você acha? E eu coloquei a minha opinião, falei, concordo plenamente. É uma posição que está em falta, eu tenho boas características para jogar de lateral, não sou aquele jogador, né, o jogador de força, mas sou o jogador do passe, sou o jogador para armar, consigo trazer uma característica, trazer bem para dentro a bola, o que é difícil. Então, eu vi com bons olhos essa oportunidade. E na minha opinião, eu fiz jogos muito bons, eu fiz grandes jogos, só que a questão foi o quê? A questão da minha saída, na minha opinião, foi essa imagem que ficou, justamente desse jogo. Se você perguntar, você acha que o erro acabou sendo crucial no restante da tua carreira? Totalmente, porque eu fiz tanto esse jogo mesmo, se você for, vou assistir novamente esse jogo. Fala, caramba, uma baita partida que ele fez, um baita jogo que ele fez. E foi um momento que eu escorreguei. Não foi, talvez poderia ter dado um chutão acabando o jogo, talvez, mas não era a minha característica de jogo. Eu jogava no Corinthians. Qual o jogador que você, veste a camisa do Corinthians e vai dar um chutão? Seria bonito, talvez, 1-1 ali, só que não era minha característica, e não é a minha característica hoje. É de sair jogando, é de você desarmar já passando, que é isso que faz a diferença de um cara que tá no time grande. Se você tá num time menor, beleza, você chuta a bola lá pra arquibancada, eles vão falar, beleza. Só que se você vestir na camisa do Corinthians, você tem que ser diferente, não tem como. E foi ali uma escolha que eu tomei, eu acabei escorregando. Se você analisar o lance, eu escorrego, eu vou dominar, escorrego, o Rossi aproveita, o Walter, eu lembro até hoje, o Walter falando, deixa. E uma opção minha, como eu fiz o jogo todo, tem vários outros lances que a bola vem, eu driblo pra dentro, tiro, acho o extrema no fundo. São coisas do futebol, só que é o que eu falo, tudo é a imagem que você fica. Por exemplo, a imagem que o meu irmão, quando ele saiu, é uma imagem maravilhosa.
que foi mérito dele e no momento oportuno que apareceu de carreira. Então, tudo esse momento, se você perguntar pro torcedor na rua, qual o lance que você vai lembrar do Mantuan mais velho? Ele vai falar, desse jogo do Inter. Se você for falar praticamente, o momento do Mantuan mais novo, qual que foi? Eu lembro do gol do Santos que ele fez na Arena Corinthians, na Copa do Brasil 4-0. Então, tipo assim, é tudo a imagem. E se você for analisar detalhadamente, nós que estamos na bola, você vai ver que as coisas não são como aparentam, só que tudo é questão da imagem. Depois daquilo, Mantuan perdeu espaço no Corinthians, passou a rodar por outros clubes. O Timão, ainda com um contrato com ele, chegou a emprestar o jogador que jogou pela Ponte Preta, fez só uma partida por lá e depois foi pro Oeste. Depois que o contrato dele com o Corinthians encerrou, ele jogou no Gil Vicente de Portugal, passou pelo Botafogo de São Paulo, Amazonas, Botafogo da Paraíba e hoje ele tá defendendo o Caxias. E ele mesmo tem consciência que aquela falha foi determinante para a continuidade dele no Corinthians, como você viu ele falando no vídeo. Eu não achava o Guilherme Mantuan um jogador horroroso, ruim, não, nada disso. Achava um jogador ok. Pode ser que não tivesse pronto para jogar no Corinthians. E depois daquilo, é nítido que o jogador perdeu bastante o nível de confiança, que isso faz total diferença para um atleta. Eu cheguei a ver alguns jogos dele pelo Botafogo de São Paulo, até um contra o Corinthians eu me lembro, mas ele não jogou como lateral, tava jogando no meio campo. Só que, cara, independente, velho, se ele vai bem ou mal pelo Botafogo de São Paulo, pelos clubes que ele passou, pelo Gil Vicente, Botafogo da Paraíba ou Caxias, nesses não o vi jogar, irmão, é um cara que ficou marcado por aquele erro e pelo choro, entende? Fica difícil de um grande clube apostar no cara de novo depois disso. Mas, velho, é o futebol. Infelizmente a gente tem histórias excelentes, como a do Cássio, a do Hugo Souza, mas existem algumas histórias que, cara, acabam não sendo tão bacanas. Mas é óbvio que a do Guilherme não acabou ainda, calma. Eu espero que ele tenha sucesso na carreira ainda, pode viver coisas bacanas na bola, é um cara muito novo, só tem 27 anos e pode se firmar em um clube e escrever uma boa história pra gente contar aqui no canal. Como disse o Balbuena, no final daquele jogo que ele falhou contra o Internacional, errar, todo mundo erra. E é isso, cara, faz parte do futebol. Se todo mundo acertar, não sai gol nunca, alguém tem que errar pro jogo acontecer. Só não é bacana quando a torcida vai, ataca o pessoal do cara, essas coisas. Não tô dizendo que isso aconteceu com o Guilherme, pode ter acontecido, mas o que eu estou dizendo aqui é que assim, um erro numa partida para um jovem pode determinar o rumo da carreira do cara, sabe? Não foi o final, continuou jogando, passou por clubes bacanas e eu espero que ele consiga escrever uma história legal ainda no futebol pra gente contar aqui. Mas eu queria saber de você, cara, você se lembra dele? E se você conhece algum outro jogador que cometeu uma falha e depois disso a carreira dele acabou tomando outro rumo, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente não conta a história dele aqui no canal. Já o Gustavo Mantuan, o irmão dele, cara, tá jogando improvisado na lateral direita e jogando muita bola lá no Zenit. Você já viu? Clica aqui pra eu te contar essa história.